Namaskar, sejam todos bem-vindos a esse dia de hoje, que é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Então, construindo nesse momento o futuro que queremos, construindo nesse momento aquilo que precisamos para uma vida plena e cumprimento do nosso Dharma. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Nos foi dado esse poder como partícula divina. Bem, começando, eu quero mostrar para vocês o jasmim manga, que é a pluméria. A pluméria é uma flor que vem do Oriente Indiano, da Índia, do sul da Índia, da Indonésia, e chega por todo esse caminho ao Brasil e chega também ao Havaí. E um dia eu fui assistir um show de dança havaiana. Quando cheguei ao teatro, eu senti um perfume enorme, e aquele perfume assim gostoso, e aí eu vim descobrir que não era incenso nem perfumes artificiais, eram as flores de plumérias colocadas no cabelo das bailarinas e também nos arranjos. Então a pluméria, que é o nosso jasmim manga, ela é uma flor de grande beleza e perfume. E no tempo também da Indonésia, muitas flores de pluméria na Indonésia, e as crianças, as pessoas catam todas as flores para fazer incenso. A pluméria foi aprisionada. Onde que ela foi aprisionada? Num vidrinho. E nesse vidrinho, o cheiro da pluméria está guardado para que possamos usar. E é isso que acontece com os aromas, com os cheiros. Nossos sentidos, dos nossos cinco sentidos básicos, o único livre é o olfato. Porque o olfato vem da nossa natureza instintiva. É a nossa herança animal. Os animais, eles têm esse sentido extremamente aguçado e nós perdemos. Perdemos por quê? Por várias razões, que eu vou começar agora contando para vocês. Primeiro, a natureza do aparelho sensor dos aromas, que são as narinas e aqui nessa região os seios nasais. Aqui dentro estão células muito sensíveis. E essas células que estão desde aqui, a entrada das narinas, até aqui nessa região, elas têm uma característica que elas se organizam em formas diferentes. Elas se organizam em formas quadradas, em formas pontiagudas, em formas de meia-lua. Isso microscopicamente falando. Claro que a gente não pode olhar isso, mas elas estão organizadas dessa forma. E como elas estão organizadas dessa forma, por quê? As moléculas das substâncias que se volatilizam no ar e entram junto com o ar nas nossas narinas, elas se encaixam nessas formas. E quando elas se encaixam nessas formas que compõem toda essa região, elas ativam os nervos olfativos e acionam a sensação no cérebro. Em que
parte do cérebro, lá no meio do cérebro, onde várias estruturas estão montadas e aqui chamamos do nosso sistema límbico. Nesse sistema límbico, lá dentro do nosso cérebro, estão guardadas as nossas memórias emocionais. E esse nervo olfativo, ele não vai se ligar aqui na córtex, nem na região de trás. Ele vai se ligar lá dentro do nosso cérebro. E quando cada um de nós sente e que essas partículas se encaixam e que ativam o nervo, ela vai diretamente a uma memória que está no sistema límbico. E o que ela faz? Traz à tona. E trazer à tona é trazer a luz, é trazer a consciência. Cada um de nós e cada pessoa que agora está me ouvindo já teve em algum momento uma sensação dessa forma. Existe uma flor chamada lírio do brejo, que tem o lírio da paz, mas tem o lírio do brejo, que ele dá normalmente em regiões alagadas. E eu, particularmente, quando eu entro em contato com essa flor, é uma coisa assim, imediata. Eu vou me lembrar de um dia quando eu tinha 6 anos e eu saí com as minhas primas catando as flores de lírio para colocar no caixão do meu avô. Isso vai assim. Na minha casa tem uma florzinha de lavanda que quando ela floresce e eu cheiro aquela flor, imediatamente aquela flor me traz aonde? A Nazaré Paulista. No primeiro dia que eu fui a Nazaré Paulista, na década de 90, no início dos anos 90, minha primeira tarefa foi coletar flores de lavanda para secar e fazer os chás da comunidade. E aquilo foi muito forte, porque eu passei a manhã toda debaixo daquela lavanda. E aí, essas memórias, elas são individuais. Por isso que o valor muito grande que se dá no momento ao sentido da visão. Nós estamos na época da visão. E a visão, ela não tem essa potência emocional que o olfato tem. E essa potência emocional do olfato faz com que ele não seja aprisionado, porque para cada pessoa o evento resultante de um cheiro vai ser diferente. E aí entra aquilo que hoje nós vivemos com muitas dificuldades, porque todo o sistema que nós vivemos tenta e faz trabalhos enormes para aprisionar os cheiros. De que forma? Como eu falei no início, essas estruturas celulares da nossa mucosa, elas foram feitas para as estruturas naturais, não foram feitas para as estruturas inorgânicas. E essas estruturas inorgânicas que entram através das nossas narinas, elas imediatamente destroem essas estruturas diferenciadas que temos nas nossas narinas. Portanto, quanto mais cheiros nós temos na nossa casa, quanto mais cheiros nós temos no nosso ambiente,
cheiros artificiais, aromas químicos, mais destruição nós temos na percepção dos aromas. E isso é muito sério, porque em substituição a isso, o que a indústria faz? A indústria faz uma série de cheiros catalogados para que possamos sentir aquilo como um prazer, como a indústria dos perfumes, e aí com esse prazer nós possamos consumir mais. Só que isso não para por aí. Como que nós percebemos que uma criança ela está com algum problema no trato digestivo, no intestino? Pelo cheiro das fezes. Como é que nós percebemos que há inflamações no nosso corpo? Através do cheiro que exalamos no suor. E isso é muito importante, porque o cheiro é uma pista. E essa pista, ela também é apagada. Apagada de que forma? Pensem em todos os desodorantes que existem para que não tenha cheiro nas axilas. E aí nós vamos lembrar de uma coisa: cheiro nas axilas, cheiro forte nas axilas, o chulé, cheiros ruins na nossa genitália são indicadores de sangue inflamado. Mas se a gente apaga essas pistas, só vamos reconhecer essas inflamações quando o tempo já está muito adiantado, e aí normalmente as substâncias naturais elas não dão conta de imediato e somos obrigados às substâncias químicas inorgânicas dos medicamentos. Então, já tratei de duas questões muito importantes na observação dos cheiros, dos aromas. É fácil de vocês também reconhecerem, assim, quando nós passamos num lugar que tem um animal morto. Você passa, às vezes de carro, às vezes a pé. Onde que você vai sentir o cheiro? Quando caminhamos um pouco mais. Ali no momento onde nós passamos junto àquela condição decomposta de um animal morto, nós não sentimos. Onde que nós vamos sentir? Lá na frente. Por que não sentimos? Porque no momento que nós passamos, a quantidade de substâncias fétidas que estão no ar, elas estão tão grandes que elas entopem essas estruturas nasais. Nós chamamos carinhosamente dessas estruturas nasais de banheirinhas. E essas banheirinhas ficam entupidas. E como elas ficam muito entupidas, eu só vou perceber quando aquelas substâncias vão saindo. Aí eu percebo, aí o meu cérebro vai registrar a sensação do cheiro. E por que eu estou falando isso? Porque quanto mais cheiro nós colocamos na nossa casa, mais dificuldade nós temos de sentir os cheiros naturais. E o que fazer? Por isso que vocês vão encontrar na rua e pessoas que a gente conhece com muitos cheiros. A gente fica assim, fulano usa muito cheiro, fulano usa muito perfume. Mas aquela pessoa usa muito perfume, porque ela usa muito perfume porque todas essas banheirinhas dela estão danificadas. Mas aí danificou e danificou para sempre? Não. Se a gente quiser fazer uma desintoxicação olfativa, é necessário que passemos pelo menos 15 dias sem utilização de perfumes e substâncias inorgânicas, porque elas
são, como eu falei para vocês, mascaradoras dos verdadeiros cheiros que aparecem em nosso ambiente, em nossa casa, em nosso ambiente corporal e no ambiente da nossa casa. Porque se você tem um esgoto lá vazando, você vai botar um cheiro. Só que é como a gente sempre está falando aqui, não basta secar o chão, tem que fechar a torneira. Isso que nós estamos conversando aqui é uma coisa milenar. Em tempos remotos, no início das eras cristãs, naqueles impérios antigos, era muito comum a utilização dos cheiros para quê? Para mascarar as zonas fétidas, que muitas regiões, tido assim como grandes civilizações, como o Império Romano e outros impérios, o que acontecia? Não havia sistema de esgoto, não havia sistema de limpeza suficiente. Aí o que se fazia? Por isso que vem dessa época os perfumes mais maravilhosos. Eu tive uma época, uma dessas viagens que eu fiz, numa parada em Dubai, e lá em Dubai eu tive a oportunidade de sentir um dos perfumes mais cheirosos que eu já senti, que é o Udu. Para que ele foi fabricado? Porque com uma região extremamente desértica, sem água, utilização de mão de obra semi-escrava, as pessoas não podiam tomar banho. Ainda mais os empregados, como que eles iam tomar banho? E aí, o que eles fizeram? Para que aquele cheiro não propagasse no ar, eles começaram a desenvolver e chegaram ao desenvolvimento de um perfume maravilhoso, para que as pessoas pudessem passar esse perfume e, uma vez passando esse perfume, eles não precisariam utilizar água para tomar banho. E isso não é diferente de hoje, porque a indústria de material de limpeza doméstica é muito grande, porque os perfumes, os cheiros, as limpezas, elas fazem divisões de castas sociais. Você pode observar que uma pessoa muito rica, de uma civilização atual, ela sempre, tudo tem que estar limpo, 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 sem parar. Ela fica aflita com qualquer sujeira, ela fica aflita com qualquer cheiro, porque simbolicamente os nossos cheiros internos, que eles não podem ser manifestados. E aí a gente vive nessa superfície da limpeza externa e esquecendo que dentro a limpeza interna nunca é feita. E há um comentário que eu sempre trago para as minhas lives, para minhas conversas no dia a dia. É muito comum uma pessoa questionar a sujeira da Índia. Não quero dizer que seja bom, mas pense bem, lá se lava o intestino. Imagina uma pessoa aqui, ela envelhece sem nunca ter lavado o intestino. Há aqueles resíduos intestinais que ficam guardados ao longo da vida. Por isso que é comum a gente ver uma pessoa idosa, ela exalar pela pele um cheiro, até se diz assim, isso é um cheiro de velho, é uma casa com cheiro de velho. Mas por quê? Ela já viveu 80 anos e nunca lavou o intestino. Ali dentro tem uma série de fecalomas, tem uma série de bactérias, uma série de micro-organismos produzindo toxinas que vão para o sangue, e o sangue, por sua vez, expele pela pele aquela condição mal cheirosa. E aí, por que a gente está aqui hoje conversando sobre isso? Conversando porque nós precisamos libertar
manifestar o nosso olfato. Porque o olfato é um sentido que não obedece à forma linear da vida. O que é uma forma linear? É a forma de eu apertar um botão aqui e sair o resultado ali. Só que o olfato não obedece a isso, porque o olfato ele vai se manifestar de forma livre. E aí a gente vê assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto do cheiro disso, eu não gosto do cheiro daquilo, que se manifesta aqui. O olfato ele está diretamente ligado ao paladar. E eu acho que isso cada pessoa já sentiu um dia. Ou seja, ela sentiu que quando ela gripa, que tudo isso aqui fica fechado, ela perde o paladar. E às vezes isso aqui fica tão intoxicado que a pessoa leva muito tempo sem paladar. Vocês viram isso na época do Covid, quando isso aqui tudo fechava e a gente já sabia que aquilo não era de bem, porque a pessoa perdia o paladar. Sendo que existem outras formas de perder, que a gente chama de anosmia, quando há uma danificação do nervo olfativo e a pessoa passa a vida sem sentir os cheiros. E não sentir os cheiros também significa não sentir os sabores. Bem, falei dos tempos antigos, os odores na nossa saúde, o olfato ele atua sobre os sabores e é muito importante que vocês também tenham a percepção do olhar interno e perceber quais cheiros que desagradam mais, quais cheiros que trazem mais prazer e investigar por que isso acontece, porque isso vai ser diferenciado de uma pessoa a outra, porque os cheiros estão diretamente ligados às nossas emoções que estão guardadas dentro de nós. O que está guardado fica lá dentro fermentando, por isso que os aromas são muito importantes para a liberação dessas emoções que estão guardadas. Mas quais aromas? Não existe perfume natural embalado. Isso não existe. É só você pensar no método de manipulação. E aí nós somos muito, eu digo, botam a gente no bolso. Como? Esse perfume é natural. Mentira. Perfume natural é esse aqui. Perfume natural é da dama da noite. Perfume natural das flores do nosso jardim. Perfume natural são os cheiros da floresta, cheiro da terra molhada. Isso são perfumes naturais. O óleo essencial, como a Lenice está falando aí, ele é uma gota. É uma gota que é como se fosse um ouro que está dentro daquela planta. Mas ele está aprisionado. E se está aprisionado, ele não vai fazer o efeito disso daqui, como eu falei no início da live. Já aprisionaram o óleo de pluméria. Mas se eu não tenho a pluméria, vou usar o óleo essencial, tudo bem. Ele vai fazer um efeito? Vai fazer um efeito. Mas o que hoje a gente vem aqui nessa live trazer é a libertação. E a libertação, ela está na natureza. Vocês já sentiram? Eu tô vendo que Ismênia tá aí na live e ela é a pessoa que mais pode falar sobre isso. A live, ela já sentiu na casa dela o cheiro da dama da noite. O cheiro da dama da noite, o cheiro dos lírios do nosso jardim, o cheiro das rosas. Aí entra uma coisa
que já estou anunciando aqui para vocês, que será o meu próximo projeto de vida. Libertar as nossas flores. Libertar de onde? De Olambra. Olambra prende nossas flores. Por quê? Cheira a rosa de Olambra. E cheira a rosa daqui de Araruama, que alguém me levou para o meu jardim. A minha rosa cheira. A minha rosa tem sabor. A de Olambra não tem. Porque junto ao aprisionamento dos cheiros, estão aprisionando nossas flores. E nossas flores presas não exalam a sua individualidade, não exalam a sua essência, não exalam o seu dharma. E o que é aprisionar? Modificar geneticamente, encher de produtos químicos para que fiquem bem bonita. E aí eu lembro para vocês uma coisa, Napoleão Bonaparte, ele tinha uma esposa chamada Josefina. E aí quando ele voltava, que entrava no Arco do Triunfo, imagina, Napoleão era pequenininho, mas tinha poder demais. Aí ele mandava um mensageiro uma semana antes, sabe para quê? Para Josefina não tomar banho. Imagina isso. Para Josefina não tomar banho, porque ele queria sentir o cheiro de Josefina. E vocês já viram que cada um de nós tem um cheiro? Não é triste não, Lenice? Nós precisamos liberar nossos cheiros, libertar nossos cheiros, que são únicos. Os cheiros são únicos como o som da voz. Os cheiros são únicos como a forma de andar. O cheiro faz parte da nossa música. E você já viu o nosso universo feminino? Vai na drogaria, você vê. Tudo para tirar nossos cheiros. Olha, nosso cabelo tem cheiro. Tem cheiro para botar debaixo do braço. Tem cheiro para botar na boca. Tem cheiro para botar no banheiro quando a gente vai ao banheiro. Tem cheiro para botar na nossa genitália. Para quê? Para tirar nossa individualidade. Aí, isso é aprisionamento. Porque nossos cheiros, eles só são fétidos porque aquilo que está dentro da gente, aquilo que nós estamos ingerindo, está fazendo aprisionamento, está fazendo sujeira. Que vocês sabem como é que se forma a toxina no sangue. Porque quando tem muitas bactérias, essas bactérias, elas se reproduzem por bipartição. E como elas se reproduzem por bipartição, ela vai fazer assim dentro do nosso corpo. Ela vai produzir essas toxinas e jogar no sangue. Essas toxinas resultantes das bactérias é que vão fazer os fedores. É só você botar um pedaço de carne na mesa, é só deixar um feijão de um dia para o outro, num dia quente. E aí você vai sentir mau cheiro. Mas quem come bonito, quem lava o intestino, quem se banha de água da natureza, vai deixar exalar também os seus perfumes, porque todos nós temos perfumes. Ai, eu tenho uma neta, Clarinha. Clarinha é pequena. E ontem eu fui ver uma outra bebê, a Júlia. Vocês já sentiram o cheiro de bebê? Que coisa maravilhosa é o cheiro de bebê. E aí aquele bebê vai crescendo e vai perdendo o cheiro. Porque ela vai se intoxicando com aquilo que produz toxinas dentro do corpo.
E aí alguém tá dizendo aí, né? Aqui usamos o básico, porque a alergia não deixa colocar cheiro nem se quisermos. Ah, que maravilha! Todos nós temos que agradecer as alergias, sabe? Sabe aí, Olenice, delicioso o cheiro de bebê. Pense que nós podíamos ser assim. Nosso cheiro cheiroso. Então, vocês já viram que há pessoas que são perfumadas? E quando? E por isso que a gente tem que libertar nossos cheiros, para reconhecer nossas sombras, para reconhecer aquilo que está ruim dentro da gente. Senão a gente passa a vida toda usando Chanel número 5. E aí tem uma coisa para finalizar que acontece, vocês vão saber. Meu primeiro curso de aromaterapia eu fiz com umas pessoas lá da Bahia, Jardins, essa empresa não existe mais. E eu sempre tive uma coisa com os aromas, talvez por minha vida na bolha, lá na infância, que eu já falei para vocês, dentro do mato. E aí, quando eu fui fazer o perfume, a professora, eu acho que se vocês já fizeram essa vivência, é o seguinte, ela botou uma gota do óleo de rosa na mão de cada uma de nós e pediu que fechasse a mão. E aí fechou a mão e depois nós abrimos, cada um foi cheirando e dando para o outro cheirar. O mesmo perfume de rosa exalou cheiros muito diferentes para cada uma pessoa. Portanto, o Chanel, o Prada e todos mais são perfumes que tentaram aprisionar para nos aprisionar. E aí uma pessoa, a Juliana de novo, ela diz que o marido usa um cheiro natural e que para ela é ótimo. E vocês sabem que os casais que se reconhecem pelo cheiro vivem mais tempo. E já foram feitas muitas pesquisas, porque os cheiros, eles exalam feromônios. Então, a camisa suada de alguém que vai ser usada por outra pessoa, aquela pessoa metabolicamente vai viver a mesma coisa do que a primeira pessoa. E já foram feitos assim encontros de casais sem que você conhecesse a pessoa pelo cheiro do suor. Mas se esse cheiro tem produto químico, vai ficar difícil, né? Então, que vocês guardem no coração essa ideia hoje. Libertem os seus cheiros. Porque aí alguém, Lenice, já apaixonou pelo cheiro. Mas se fosse cheiro de perfume, Lenice, você não ia se apaixonar. Por quê? Amanhã, se mudar de perfume, e se não comprar mais o perfume, você vai se desapaixonar? Não. Por isso que o perfume precisa ser libertado. Nossos cheiros precisam ser libertados. Os cheiros da natureza precisam ser encontrados. Porque quando os nossos cheiros se encontram com os cheiros da natureza, aí é um grande casamento. Então, uma boa semana para vocês todas. Estou indo amanhã para as Minas Gerais. Portanto, nossa próxima live vai ser com muitas novidades. Agradeço a vocês todas, as meninas que colocaram aí. A Soraí me perguntou como lava o intestino. É só passar lá em casa, porque lá é um centro lavador de intestino. Tá bom? Então, vocês fiquem muito bem, muito felizes. E depois podem até me contar pelo meu Instagram as experiências perfumísticas de vocês. Namaskar, queridos, e até o próximo encontro.